Olá, o nosso assunto de hoje é hiperatividade, mais conhecido tecnicamente como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu frequentemente vou me referir a esse problema, esse transtorno, ou as crianças portadoras desse transtorno como sendo TDA, transtorno do déficit de atenção. Alguns usam TDAH, mas fica meio esquisito falar assim, TDA soa melhor. O que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade? É um transtorno de origem neurobiológica, é um fator genético. O que acontece com muita frequência que eu vejo nos consultórios são os pais brigando, o pai acusa a mãe que ela foi muito protetora, a mãe acusa o pai que era muito severo, que era omisso, ambos responsabilizando um ao outro pelo problema da criança, e ninguém é responsável. O transtorno aparece por razões genéticas, ninguém criou aquele transtorno, ninguém é culpado daquele transtorno. É uma realidade difícil que vão ter que lidar. Essa realidade se estende, no caso das crianças, depois 70% dessas crianças, quando se tornam adultas, continuam com o problema. Mas o nosso foco aqui é falar da criança com TDA. Os adultos nós vamos deixar para uma outra ocasião. Os sintomas são: desatenção, é a marca registrada, todos têm desatenção, e alguns têm hiperatividade, não param quietos, parece que estão ligados em 220 volts, e são muito impulsivos. Primeiro eles fazem, depois vão pensar. Primeiro eles falam, depois pensam. Esses são os sintomas principais. Recapitulando: desatenção ou distração e hiperatividade com impulsividade. Os meninos tendem a ter mais sintomas de hiperatividade do que as meninas. Às vezes um garoto na escola chama muita atenção porque é muito bagunceiro. E a garota que vive no mundo da lua, distraída, quietinha, não chama atenção. E ambos têm o mesmo problema, só que o dele tem hiperatividade e o dela não tem. Ambos são prejudicados no estudo. As crianças e adolescentes com TDA podem apresentar mais problemas de comportamento, como, por exemplo, dificuldades com limites e regras. Na adolescência, vai mudando a característica do transtorno, então cumprir regras, normas, regulamentos fica muito mais difícil para esses adolescentes do que para os adolescentes que não são portadores desse transtorno. Tudo na criança com TDA é mais. Ela é mais agitada, mais bagunceira, mais distraída, mais impulsiva, mais agitada, ela é tudo mais, muito over. E um aviso muito importante: esse diagnóstico é difícil de dar, tem que ser um especialista dos bons para dar esse diagnóstico. Você ter um filho bagunceiro, ter uma criança bagunceira em casa, não é sinônimo de TDA. Tem que levar no especialista, porque é muito difícil diferenciar uma coisa da outra. As pessoas tendem a rotular: teu garoto é hiperativo, esse menino é hiperativo. Não é bem assim, às vezes só é bagunceiro normal, saudável. Então não vão sair dando diagnóstico. O objetivo desse vídeo é mostrar as principais características para despertar a atenção. E pode ser que essa criança, meu filho, meu neto, seja TDA. Seria bom levá-lo para uma avaliação profissional. Esse é o objetivo do vídeo, não capacitá-lo a dar o diagnóstico, que é coisa para especialista. Os sintomas são: a criança parece ter bicho carpinteiro, não para quieto, escala a estante em casa, quebra brinquedos, não se concentra, começa uma coisa, larga, vai para outra, implica com o irmãozinho, perturba a professora, perturba os colegas, tem dificuldade de fazer amizade na escola por causa desses sintomas. Ela não para quieto, não consegue estabelecer um vínculo com os coleguinhas e fica sendo marginalizada, posta de lado. Isso afeta profundamente a autoestima dessas crianças, que vão se desenvolver com baixa autoestima por causa desse comportamento agitado. Elas são facilmente distraídas por estímulos externos. Se passar uma mosca voando, ela dispersa a atenção, ela viaja também nos próprios pensamentos, daí ficarem sempre no mundo da lua, voada, não estão muito concentrada. A criança está fazendo alguma coisa, daqui a pouco ela está voando. Está na sala de aula, passou um avião, ela está olhando para o avião, aí começa a esquecer da aula. Isso é uma característica marcante. As garotas também ficam voando nos pensamentos, e algum estímulo externo também vai fazer com que se distraia.
causa desses esquecimentos, eles esquecem material escolar, de dar os recados dos professores para os pais, de fazer uma coisa, de fazer outra, eles esquecem muito. E a principal queixa é o esquecimento. Os pais reclamam: meu filho é muito esquecido. Ele não é esquecido porque tem problema de memória. Ele não tem atenção para gravar a mensagem. Então não é a memória ruim, o problema dele está na atenção. E, curiosamente, paradoxalmente, às vezes eles conseguem ficar super atentos, super concentrados, quando a coisa é muito instigante para eles, muito movimentada, e eles gostam. Por exemplo, videogames, alguns videogames, eles conseguem o chamado hiperfoco, ficam totalmente focalizados naquele brinquedo, naquele jogo, às vezes por horas, esquecendo do mundo. Essas crianças são impulsivas, elas não esperam que termine a pergunta, eles já dão a resposta, não termina de ler a pergunta na prova, já sai respondendo. Essa impulsividade, essa agitação, interrompe a conversa dos adultos, você começa a falar, ele já corta a tua fala. Essa característica é a impulsividade, acontece muito nessas crianças. E eles também têm muita dificuldade em se organizar e estabelecer metas. Você tem que ir para a escola. Qual é o material que você vai levar para a escola? Na hora H ele não sabe, vai sair atrasado de casa porque não captou material, a mãe que vai ajudar. É muito confuso isso por causa da doença. Não é uma criança má nem deficiente mental, nem é deficiente na inteligência. Ela tem problema quanto à atenção. É mais comum que os problemas na escola sejam referentes a comportamentos do que a notas. Porque é uma criança normalmente inteligente, geralmente mais criativa do que a média, mas a bagunça que elas fazem, a perturbação delas, é que chama a atenção dos professores. E agora vamos ver algumas dicas para os pais, como lidar com essas crianças. Se você acha que seu filho possa ser TDA, é melhor levar logo no neuropsiquiatra, no neurologista infantil, para examinar essa criança. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Se for, quanto mais cedo for detectado o problema, melhor o tratamento, melhor o prognóstico. Essa doença costuma tipicamente acontecer antes dos 7 anos de idade. Não espere passar muito tempo. Logo que você perceber um comportamento muito diferente do teu filho, nesse sentido que nós estamos falando, leve a um especialista. A criança com TDA responde muito bem aos incentivos. Por quê? Porque ela é muito criticada por todos. Os coleguinhas criticam, os professores criticam, os pais criticam, e a autoestima, como eu falei, fica muito baixa. Para essas crianças, um elogio tem um peso enorme. Então é muito melhor você manter um bom comportamento por ela, ou buscar mantê-lo, através dos elogios. As críticas só derrubam a criança e não vai melhorar o comportamento. Se você vai dar uma recompensa para o seu filho, seja um bombom, seja uma bala, seja um beijo, seja um elogio, esse reforço, que a gente chama essa recompensa positiva, tem que ser dada tão logo ele faça o ato certo. Se você diz, semana que vem vou te dar um prêmio, para a criança normal já é difícil entender o que é uma semana, esperar uma semana. Para essas crianças que são muito aceleradas, uma semana demora uma eternidade. Então, quanto mais em cima do ato você criticar, vou dar uma dica sobre crítica, ou elogiar, melhor. Mesmo em adultos normais, quanto mais perto do ato cometido, o comportamento tende a ser perpetuado pelo elogio ou diminuído pela crítica, tão logo a pessoa imita o comportamento. Somente em casos extremos você deve punir essa criança. Punir que é tirar alguma coisa que seja um prêmio, algum bônus que ela tem. Ficar sem computador, ficar sem televisão. Nunca bater. Nunca bater. Não vai resolver nada, você vai criar mais problemas do que você imagina. E quando dê ordens positivas. Não entra aqui com o pé molhado. Essa é uma ordem negativa. Entre aqui com os pés secos, limpa o pé no tapete antes de entrar. Essa ordem é positiva. Porque você está dizendo o que ele deve fazer. E muitas vezes essa criança não tem essa referência do que deve fazer. Ele vai fazer. Ele não sabe o que deve fazer. Ele só sabe o que não deve fazer porque os pais falam no mínimo 1 milhão de vezes. Se você prometer algo para ele, ou de bom, ou ameaçar algo de ruim, você tem que estar disposto a cumprir, senão você vai perder credibilidade. Se a criança começar a fazer birra,
ou te fazer agrados, beijar, puxar teu saco, bajular para você reverter o castigo, ele vai aprender que pode te manipular. Não se deixe manipular. Se você ameaçar alguma coisa, você tem que estar disposto a cumprir essa ameaça. Se você prometer dar alguma coisa, você tem que ter condições de dar essa alguma coisa para ele.